Muito bem, meus queridos irmãos, muito bom dia mais uma vez. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Estamos começando mais um encontro, mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje, 9 de abril de 2025, uma quarta-feira. O dia amanheceu muito quente. Tá quente aqui, viu, gente? Tá muito quente. Mas sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que o Espírito Santo mantenha-nos aquecidos por sua presença, não apenas pelo calor que está fazendo, mas que sejamos aquecidos pela presença do nosso Deus Espírito Santo. Onde quer que você esteja nesse momento, que você seja envolvido pelo nosso Deus Espírito Santo. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Eu quero convidar para estar conosco em oração nesse momento. Eu vi aqui a irmã Selma. Cadê a irmã Selma? Aqui. Irmã Selma, muito bom dia, dona Selma. Abra seu áudio aí, por favor. Bom dia, irmão. Bom dia, Bom dia a Selma. todos. Você está bem? Eu estou bem. E aí, está animada para o nosso encontro de janeiro, lá em Ilhéus? Demais, E, demais, demais. Fico o tempo pronto. todo pensando. Muito bem. Semana que vem nós vamos ter a nossa primeira reunião com os já inscritos, né? Ainda temos algumas Sim, poucas vagas, mas teremos a nossa primeira reunião semana que vem. Eu acho que nós vamos ter que adiar, porque semana que vem nós vamos ter a Semana do Calvário, né? A igreja vai estar todo mundo envolvido no Calvário, então vai ser exatamente. complicado, né? Isso Mas aí. vamos ver como é que a gente consegue fazer, tá bom? E, Anselma, eu quero convidá-la para fazer uma oração. Nos apresente a Deus nesse momento. Amém. Vamos lá. Querido Deus, Pai amado, é com muita alegria, Pai, e gratidão que nesse momento eu oro junto com meus irmãos, apresentando, Senhor, esse trabalho madrugada com Deus. O nome já diz, ó Pai, madrugada contigo. Quero pedir, Senhor, a tua direção, o batismo do Espírito Santo, que cada um de nós venhamos guardar e pôr em ação tudo aquilo que viemos aprender e nos preparar para essa chuva, Senhor. A chuva cheirando, que venha derramar sobre cada um de nós, apresentando todos os pedidos e todos os agradecimentos. Deus, só tu, Deus, sabe o quanto eu sou grato por estar nesse momento aqui, tu ter me colocado aqui, de joelho com os teus irmãos, orando, para que possamos ser sempre sal e luz nessa terra, até tu vem nos buscar. Eu oro e agradeço, Deus, em nome do teu filho Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, minha irmã Selma. Dá um abraço aí na sua Uhum. netinha, né? Tá dormindo, né? Sim, Dá um eu já abra- fechei a porta do quarto para ela não sair, para me deixar fazer o culto. Deus abençoe. Um abraço Ah, carinhoso, viu? amém. Dá um abraço aí no nosso irmão de Coité. Fica com Hum. Deus. Muito bem, vamos louvar esse Deus. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. É sempre bom estar louvando o nosso Deus. Nós vamos cantar essa linda canção para iniciarmos a nossa jornada de hoje. Eu sei que este mundo está bem perto do fim. O homem agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprindo, alegria e reação.
passagem nessa terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos nos preparar. Transformação é necessária. Se quisermos ver Jesus no encontro pessoal, vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, Ó meu Jesus. Lá no céu com Cristo, contando histórias para nós. e os anjos a ensinar que não há tristeza, só há o amor. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, Quero beijá-lo, beija meu Jesus. beija meu Jesus, Por morrer na cruz, quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Vai ser maravilhoso abraçar Jesus, viu? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Dar um abraço em Jesus, beijar Jesus, tocar em Jesus. Nossa, vai ser maravilhoso. Eu fico pensando um monte de coisa que tenho que falar, mas quando eu começo a pensar, minha cabeça começa a doer. Não vou pensar muito, não. Vou deixar chegar esse dia para dar um abraço no meu Jesus. Imagine Daci, abraçar Jesus, beijar Jesus, pegar nele. Nossa, eu me emociono só em pensar nisso. Ai, tá chegando o dia, né, irmãos? Já já nós vamos poder abraçar Jesus pessoalmente. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui meu irmão Paulo. Bom dia, Paulinho. Abra seu áudio, amigo, por gentileza. Paulo, tá me ouvindo? Abra seu áudio aí, Paulo. Sim, irmão Mário, tranquilo? Ouvindo. Tá ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Maravilha. Quero convidar minha irmã Celina. Bom dia, dona Célia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário, bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Celina. Já pensou em dar um abraço em Jesus, dona Célia? Tá chegando o dia, viu? Ansiosa, mas quero. Amém, minha irmã, amém. Que bom, viu? Tá chegando a hora de abraçar o nosso Senhor Jesus. Glória. Quero convidar também a minha irmã. Cadê ela? Estava aqui na estante. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Ilza, cadê Ilza? Ilza, aqui. Bom dia, Ilza. Abra seu áudio, Ilza. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Quer dizer que hoje é aniversário de
Romão. Romão, eu ia chamar de Militão, é Romão. Dá um abraço carinhoso aí no Romão, viu? Diga que foi o pessoal da Obrigado. Madrugada com Deus que mandou um abraço carinhoso para ele. Muito bem, Amém. Paulo, Obrigado. Paulo, você intercede pela chuva cirúrgica, os pedidos da hora do grupo será feito pela irmã Celina, e você, Ilza, mais uma vez vamos estar orando pelo evangelismo do Calvário, tá bom, Ilza? Para que o Espírito Santo conduza todos os oradores e impressione o coração das pessoas que estarão ali ouvindo a palavra de Deus, tá certo? Se você puder, queridos, e quiser ficar de joelhos, fique à vontade, tá? Oi, irmão Mário, na hora que o senhor falou, a minha ligação cortou. Fale aí de novo. A senhora vai estar orando pelos pedidos do varal. Tá ok. Começando por E o Paulo, meu, o depois que, irmão Mário mesmo? o batismo da chuva serôdia do Espírito Santo. Se você Pronto. puder, quiser ficar de joelhos, fica à vontade, viu, irmãos? Se quiser ficar sentado, fica à vontade. Já estamos aqui. Amado Pai, Santo Deus, nós te louvamos nessa madrugada por essa oportunidade. Nós estamos juntos, ajoelhados aos teus pés, agradecidos pela vida e pela oportunidade de poder buscar a tua presença nesse momento. Queremos te rogar, Senhor, pela tua graça e proteção, pelo batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para que venhamos levar a tua mensagem adiante. Nós fazemos da tua direção, do teu poder. Pela tua graça, Senhor, nós te rogamos. Abençoa as nossas vidas, abençoa cada vida. Faz parte desse grupo, Senhor. Nós precisamos de uma porção dobrada do teu Espírito. Ajuda-nos a testemunhar de ti, do teu poder, onde quer que estejamos. Que sejamos uma luz, para que isso, Senhor, se torne realidade em nossa vida, somente através do teu poder. Então, atende a nossa necessidade, abençoa a nossa vida, os nossos familiares, Senhor, Amém. e acima de tudo, nos concede o poder e a graça de estarmos conectados contigo, para que venhamos nos preparar cada dia para receber esse poder. Eu sei que é a tua vontade que sejamos possuídos do poder do Espírito Santo para testemunhar para outras pessoas. Para tanto, precisamos de força, sabedoria, de fé e uma conexão dobrada contigo, para que sejamos alcançados pelo poder do teu Santo Espírito. Guarda-nos e abençoa os momentos que se seguem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, Pai, que habita nas alturas do céu, exaltado, glorificado sempre seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de poder dormir e acordar na certeza que isso é possível, graças ao Senhor. Nesse momento, Pai, te peço interceder, Senhor, pelos pedidos do varal. Tu sabes, meu Pai, quantas famílias que representam esse varal de pedido. Nesse momento, entrego nas tuas santas mãos a cada necessidade de cada família aqui representada. Que o Senhor atenda, Senhor, principalmente aqueles que se encontram enfermos. Restaura a saúde dos que estão enfermos. Te peço nessa hora também pelos desempregados. Que o Senhor abra a porta onde não tem, para que eles possam conceder o seu emprego para se manter e sobreviver nesse mundo que está um pouco muito difícil. Mas tu sabes, meu Pai, teus filhos confiando no Senhor não vai passar necessidade, mas realmente eles também precisam do emprego para ter o seu próprio sustento, para não depender do irmão, Senhor. Te peço nessa hora também, Senhor, por os casais, cada dia mais fortalece a cada família, para que eles sejam um vaso nas tuas santas mãos. Te peço também, Senhor, pelas crianças, pelos adultos, por aqueles que fizeram parte da igreja, se encontram afastados dos teus santos caminhos, a cada filho de cada família aqui representada, não só os filhos, as famílias, mas principalmente os idosos, Senhor, que fez parte da nossa igreja, se encontra afastado, seja com Laísa, com Maria,
com a Amanda e também, Senhor, com Adalto e os demais que representam o grupo e cada filho de cada família aqui, Senhor. Te peço nessa hora que o Senhor atenda de acordo com a tua santa e boa vontade. Peço, Pai, seja com a direção da madrugada com Deus, que cada dia mais esteja firme e forte em arrumar em toda a direção. Amém. Que o Senhor possa cada dia mais fazer a tua vontade na vida deles, eles venham aceitar o teu querer. E cada dia mais levar a mensagem para todos aqueles que ainda não te aceitaram e os que já te aceitam a comunhão contigo, Pai. Nos ajuda a cada minuto da nossa vida, porque precisamos dar. É isso que eu te peço, Pai, me perdoe. Atende a minha oração, te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Por tudo. Neste momento, Senhor, também toma todas as igrejas, Senhor, que estão envolvidas com a Semana do Calvário. Pai, por favor, nos capacita, nos unge e venha ser com as pessoas que ali venham estar, que tudo venha ser para a honra e glória do seu santo nome. Venha ser pelas visitas, Senhor, pelas pessoas que o Senhor Jesus já está trazendo. A gente não sabe ainda quem é que vai em cada igreja, mas que o Espírito Santo venha estar levando a cada pessoa, Senhor. Que o Senhor Jesus venha estar conduzindo a cada um que ali esteja, Pai. Por favor, que as mensagens, tudo que for falado ali, nada vai ser em vão. Que eles venham a cada dia botar em prática na vida deles, Pai. E a gente também, que às vezes não, sempre, Senhor, eu sinto quando tem essas programações, muitas vezes é pra gente, é pra mim, Senhor, para que a gente venha se fortalecer. Que o Espírito Santo venha estar conosco. Então nos abençoa, nos dá sabedoria a cada igreja. E muito obrigado por a madrugada fazer parte da minha vida, Senhor. Muito obrigado por tudo. Sou grato a Deus pelo cuidado que Ele tem por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Celina. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ilza. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Bom, um grande abraço. Amém. Muito bem. Bom. Nós vamos agora estar entrando em sala simultânea. Nós teremos agora 10 minutinhos para que você, junto com o irmão em Cristo, possa estar também apresentando a sua oração. Vamos estar liberando a sala a partir de agora, 10 minutos. Muito bem. Passaram-se os 10 minutos. Passou rápido, né? Eu estive aqui com o irmão Hélio, nosso irmão Hélio, aqui da igreja da Gleba em Camaçari. Aliás, Parque Verde. Parque Verde, Gleba não, Parque Verde. E o irmão Hélio disse que não vai estar com a gente, né, em Ilhéus esse ano. Ele disse que não vai ser possível, mas quem sabe ano que vem, né, irmão Hélio? Quem sabe ano que vem, aliás, ano que vem já vai ter o encontro de Ilhéus, né? Quem sabe o próximo encontro aí. Quero saudar com alegria aqui minha irmã Irene. Seja muito bem-vinda, Irene. É uma alegria tê-la aqui conosco. Meu pastor Robson, que está conosco. Bom dia, pastor Robson. Graça e paz, em nome de Deus. Bom dia, Zilminha. A Zilma aqui com a gente. Pastor Robson, está me ouvindo? Dá um bom dia aí para esse povo, homem. Opa, bom dia, Mário, bom dia a todos. Bom dia, meu pastor. Tamo juntos. Nós estamos aqui com a presença da irmã Selma, da irmã Zilma, irmão Hélio. Estão vendo aí. Zilminha está conosco aqui. Uma boa, louvado seja Deus. A nossa irmã Povo do Eliana, Coité. de Coité. Terra boa. Paulinho está conosco também. Irmã Hermê tá por aí também, irmã Elza, tô vendo aí. Hermê. Irmã Edna, irmã Gildete. Olha, tem uma turma aí. Tem uma turma boa aqui, Boa, né? graças a Paulão, Deus. meu amigo Paulo, meu companheiro de batalha. Isso, Paulo de Mavani. Tiúba. A terra boa também, viu? Pastorzão, eu estava olhando ontem, acompanhando o resultado da live de segunda-feira, tivemos 216 visualizações, aumentou o número. É o que eu falei aqui segunda-feira, as pessoas gostam do Apocalipse, elas gostam. Algumas pessoas, como a gente fala, né, se assustam, têm medo e tal, mas quando elas começam a compreender, despertam nessas pessoas curiosidade, né?
E realmente o Aham. livro do Apocalipse tem sido uma bênção. 216 visualizações para a glória de Deus. Foi muito bom, muito bom. Amém. E hoje, pastor, nós estamos também com o livro do Apocalipse. Vamos dar sequência. Hoje nós temos o capítulo 15, um capítulo que fala sobre os 7 flagelos. E eu quero junto fazer os dois, 15 e 16. Fazer aqui um apanhado rápido. Lembrando sempre que o tempo é curto. Então, nós fazemos aqui um resumo do que se passa nesses capítulos. E hoje nós deparamos, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 15 e o capítulo 16. O capítulo 15 e o 16 falam dos 7 flagelos. Mais uma vez, uma série de 7, né? 7 flagelos. Está me ouvindo, gente? Pastor Robson, está me ouvindo aí? Estamos. Ô Mário, eu quero manifestar uma preocupação, Pois não? porque a semana de oração com o pastor Valmir Rosa está muito boa. Né? A semana da família aí está muito boa. Eu não queria que a gente delongasse muito para não Isso, perder a isso, semana de oração, porque isso. tem sido uma bênção a mensagem do pastor Valmir Rosa, né? E eu não queria perdê-la, não. Então, Pronto, a gente a vai gente ser vai bem sucinto aqui, pastor, para a pontuar gente. aqui, vamos pontuar para que a gente, né, tenha tempo de sair daqui e assistir a semana inteira lá com o Pronto. pastor Vamos lá, então. Valmir, 5 né? horas a gente Muito encerra. bem. 5 horas a gente encerra. Mas pode tocar, Mário, e vamos lá. Muito bem, nós estamos falando sobre os 7 flagelos, capítulo 15, e nós vamos fazer um apanhado rápido desses 2 capítulos. Capítulo 15, os 7 flagelos, João fala que viu no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, né? Pois com estes se consumou a cólera de Deus. O Cordeiro tem a graça, tem o amor, tem a misericórdia, mas tem a ira também, né? E a ira do Cordeiro não é a mesma Mas coisa. devemos lembrar, Sim, pastor. Mário, lembrando que essa cólera de Deus é a cólera de Deus contra o pecado, né? Contra o pecado. Contra toda a injustiça, todo o mal. Então, a cólera de Deus que vai se derramar é contra todo o pecado, todo o mal que invadiu o nosso planeta, né? Que tem assolado aí durante todos esses milênios aí a vida do ser humano, atrapalhando os planos de Deus, né? Então, a ira de Deus contra o pecado e contra todo o mal, né? Exatamente. E esse capítulo 15, ele principalmente o último verso desse capítulo, ele aponta para o fim da intercessão de Cristo, né, como sumo sacerdote, mostrando o fim do tempo da Exato. graça, né? Mas eu queria destacar aqui, Mário, os versos 2 a 4, né? Onde há um cântico de louvor, né? E a esperança para nós. Aqui diz, na visão de João, que ele vê um mar de vidro misturado com fogo, né? E vê quem aqui? Os vencedores da besta, né? Aqueles que venceram a sua imagem, o número do seu nome, que nós mencionamos lá no capítulo 13, né? Diz aqui que esta multidão estava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, essa parte do capítulo 15 mostra que há vencedores, irmãos. Aqui é a Amém. esperança, né? Há os remidos, né? Há aqueles que vencerão. Então, aqui já aqui é uma profecia que o João está vendo o que aconteceu no futuro. Então, há salvos, sim, há salvação em Cristo. Então, esse texto aqui, ele mostra que, embora muitos não queiram, mas milhares aceitarão, ou já aceitaram, né? Muitos estão ainda dormindo, já estão dormindo no pó nesta esperança. Houve uma queda de sinal com o pastor Robson. E nesse dia, esse povo estará junto ali para glorificar o nome do Senhor. E é interessante que ele chama a atenção aqui no cântico do conferindo a 2 libertadores, né? Porque há muita semelhança lá do Egito. Também o Cordeiro nos libertou da escravidão do pecado, né? Então nós temos assim
essas coisas que são muito bonitas dentro da palavra de Deus. E é interessante aqui, onde você vê, muita gente faz aquela dicotomia entre a lei e a graça e tal, e nós vemos aqui, ó, que Deus deu a lei através de Moisés e a graça veio através de Cristo. Na verdade, a graça veio bem lá no começo, né? E nós temos aqui, então, aqueles que têm experiência da salvação pela graça e uma vida de consagração e obediência a Deus como resultado desta graça na sua vida, né? E eles exaltam a Deus, dizendo que grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Não tenha dúvida, irmãos, não há injustiça em Deus, né? Deus não faz injustiça com ninguém. Deus é justo, os seus caminhos são retos. Ele é um Deus de misericórdia e graça e um Deus de justiça perfeita, não é? Por isso, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Porque tu és santo, só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, Deus, ele manifesta a sua justiça para a remissão do seu povo, não é? Manifesta a sua justiça. E a justiça de Deus, ela se manifesta de maneira, né, grandiosa na cruz. A cruz do Calvário é onde a graça, né, se encontra com a justiça, né? Diz que ali se beijam, né? Então ali há esse encontro. Deus cumpre a justiça que existe na lei ao punir o pecador por causa do seu pecado, da sua escolha, né? O pecador colhe aquilo que ele plantou. Então Deus puniu o pecado ali na cruz do Calvário, mas ele puniu não em você e nem em mim, mas em si mesmo. Ele assume o nosso lugar, mas ele paga o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e ali Cristo sofre a morte, né, que é consequência do pecado em nosso lugar, mas ao mesmo tempo exerce a misericórdia, porque ao invés de punir naqueles que deveriam receber, ele puniu em si mesmo, nos dando uma oportunidade de redenção, né? E a graça se manifesta quando recebemos um dom que não merecemos. Merecemos a morte, mas em Cristo Jesus temos vida, porque ele recebeu a nossa morte e nós recebemos a sua vida. Louvado seja Deus por isso, né? Que maravilha Amém, esse amém. Deus Louvado extraordinário. seja Deus, louvado seja Deus. Amém. E na sequência, E aí, pastor, vem aí os 7 pronto, flagelos. Esses 7 flagelos, pronto. pastor Robson, eu entendo que ele será derramado depois que Cristo sair do santuário, do lugar santíssimo. Exatamente. Aqui a Bíblia vai dizer isso, né? Porque o santuário, na verdade, se enche de fumaça. Então, quando a glória de Deus enchia o lugar santíssimo, ninguém estava mais lá, né? Então, nesse momento aqui, Jesus termina a sua intercessão no santuário celestial. Quando Cristo sai do lugar santíssimo, não é? É como no Velho Testamento. Quem conhece a doutrina do santuário lembra disso. O dia da expiação, aqui estamos falando do dia da expiação, estava no santuário. Enquanto ele estivesse ali intercedendo, havia oportunidade de salvação. Aqueles que estavam lá fora, compungindo o seu coração, arrependendo-se, confessando pecados, esses tinham oportunidade de arrependimento e salvação. Quando o sumo sacerdote terminava sua intercessão no lugar santíssimo, ele dizia: está consumado, está feito, acabou. Então, até ali, quem estivesse salvo, estava salvo, quem estava perdido, estava perdido. Não tinha mais agora como mudar a condição depois desse momento. E aqui fala exatamente disso, né? Que os flagelos serão derramados, mas aqui diz que ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos. Então, nesse momento, Jesus termina a sua intercessão no santuário celestial, e aí as pragas são derramadas sobre a terra, né? Essas pragas vão desencadear uma série de eventos que nós já conhecemos, né? Que nós que estudamos, temos estudado aí há algum tempo já o Apocalipse, nós conhecemos esses eventos que serão desencadeados pelas pragas, inclusive a perseguição ao remanescente, né? As pragas vão intensificar a rejeição daqueles que se colocam ao lado da palavra, né? Então, esse é o momento especial em que realmente começa, né, o fim propriamente dito, né? A partir daí serão rápidos momentos para chegarmos, então, à volta de Jesus. Amém. Isso vai acontecer. Interessante, pastor Robson, demais irmãos, algumas dessas pragas, elas são terríveis, todas elas, né? Mas a questão do sol, quando ele vai ficar quente,
Os salvos, pastor, eles terão como escapar desse calor, dessa temperatura absurda do sol, pastor? Lembrem das promessas, não esqueçam das promessas, né? Não esqueçam das promessas. Então, aqui, não temos que nos preocupar com estas coisas, porque o Senhor estará conosco, né? Devemos lembrar disso. Então, o Senhor está conosco. Lembre o que ele diz: a sua água será certa, a sua comida, né? O fogo não queimará você, praga alguma chegará à tua tenda. As promessas todas, elas são feitas para você ficar tranquilo. Se você está nas mãos de Deus, não tem com o que se preocupar, não Exato. é? A preocupação é permanecer nele. Exatamente. Essas pragas, nós não temos ideia, mas elas serão sucessivas. Quanto tempo Sim. vai durar uma da outra, mas elas vão cair sobre Mas o tempo é curto, né? A Bíblia diz que os dias serão abreviados, porque abreviados. senão ninguém se salva, a coisa vai ser séria. É interessante que essas pragas, né, as primeiras pragas, 3 primeiras pragas, têm sido interpretadas como pragas literais, né? Já umas outras, da quarta em diante, como tem algum simbolismo. Mas as primeiras pragas, elas são literais, elas vão acontecer mesmo do jeito que estão descritas aqui na palavra, né? Assim como aconteceu no Egito, né? Quando as águas se tornarem sangue, isso é literal também. Uhum. Imagine a cena, amigos, irmãos, você imagina a cena, o ímpio querendo beber água, toda a água que pega está em sangue, ele vai dizer que a culpa é sua, a culpa é nossa, vocês são culpados por isso. Imagine, vai ser um negócio, vai ser uma cena terrível, pastor. Uhum. As A fontes primeira das... praga, aqui diz que a primeira praga vai ser derramada sobre o trono pela terra aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem, né? Então, essa primeira praga, ela atinge um grupo específico. Ela vai atingir aqueles... Quem são esses? Não é? Os portadores da marca da besta. Perdemos o sinal com o pastor Robson. O sinal caiu, pastor Robson. Ou foi o meu sinal? Não faço ideia. Será que foi o meu? Mesmo que tenha autoridade para mudar e que a vontade de Deus, pela Escritura, que essa mudança não é permitida, que Deus nunca sancionou isso, que Deus não aprova, mas em virtude das sanções, não é? Das perseguições, para não sofrer o dano, para não perder seus benefícios, suas vantagens, vão se submeter a esta lei, mesmo que na sua consciência ele saiba que está errado. Como muita gente hoje que está fazendo as coisas, sabe que está errado, mas continua fazendo por outros motivos, né? Porque questão de conveniência, não é? Para não sofrer, para não ser perseguido, para não ter que, né, passar por alguma dificuldade, a pessoa acaba cedendo e fazendo aquilo que ele sabe, ele tem consciência que pela Escritura está errado, não é? Eu fui visitar um pessoal essa semana e a pessoa estava preparando um tipo de alimento que a gente sabe que a Bíblia não recomenda. E a pessoa disse: você não gosta, não sei o que. Eu digo: nossa, você bem sabe que não é questão de gostar ou não gostar. Você sabe, você conhece a palavra. O que é que a palavra diz? Papai do céu disse: não, não é, isso aí não é para gente. Então, quer dizer, as pessoas sabem, conhecem a Escritura, sabem o que está escrito lá, mas por outras questões, elas não confiam suficientemente em Deus para crer que o Senhor pode, né, tudo. E elas se submeterão a essas leis, a essas ideias, por conveniência, assim, para não sofrer, para não padecer, né? Aí, infelizmente, vão sofrer o dano, né? Mas tem aqueles que não, eles dizem: não, é assim mesmo, a mudança aconteceu, nós temos que aceitar, foi Deus quem quis assim, Deus que dirigiu e tal.
Então, esses são os portadores, ok? Aí, a segunda praga, você já mencionou, né? Quando o mar, né, vai se tornar como vai se tornar em sangue, né? E vai morrer aí os peixes, né? Isso será um momento complicado. Imagine aí quando isso começar a acontecer, como é que vai ficar o ambiente, né? O mar, que ocupa quase todo o nosso planeta, né? Então, 2/3 do planeta praticamente, né? Então, nós temos aí um momento em que vai realmente, como você disse, né? Vai levar muita gente a questionar por que que isso está acontecendo. Então, nós precisamos lembrar que está escrito, né? Então, o mar vai morrer aí, né? Todo Não, ser vivente lá morrerá. não apenas o mar, como as fontes das águas, toda a água do Diga ímpio, mais. toda a água do ímpio, aqueles que não estiverem com Aí sede vem de agora Deus. o terceiro, né? Isso. Exatamente. Uhum. Então agora as águas vão se tornar em sangue, né? Isso já aconteceu lá no Egito, na época de Moisés, e acontecerá também, não é? No final dos tempos, quando as águas se tornarão em sangue, né? E ele diz que é certo fazer, é justo, por quê? Porque derramaram o sangue dos santos, dos profetas, né? E por isso Deus lhes dará sangue a beber, né? E mais uma vez reafirma, verdadeiramente santo e justo, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então nós temos aqui, irmãos, a lembrança constante de que estas coisas estão acontecendo porque Deus está, né, exercendo juízo sobre o ímpio, sobre aquele que rejeitou a sua graça, sobre aquele que rejeitou sua oferta de misericórdia e que permaneceu no pecado, né? Então o Senhor estará exercendo aí o seu papel de juiz, julgando, não é? E executando aí, né, o seu juízo sobre a impiedade, sobre toda a impiedade, né? Chamando a atenção, né, e as oportunidades que todos tivemos, devemos lembrar disso. O ímpio, embora esteja longe do Senhor, ele não é doido. E nesses momentos em que o juízo começa a cair, as pessoas começam a refletir, né? Começam a saber que, né, aquilo está acontecendo, embora haja a rebeldia, mas é consequência da escolha que foi feita, né? Ô, Consequência da escolha. Mário, o Pedro Menezes levantou a mão aí, viu? Irmão Pedro, pois não, valeu, Robson, obrigado, Robson. Pois não, irmão Pedro. Que diz, derramou segundo a sua... Irmão, nós estamos no quarto flagelo já, irmão Pedro. Sua internet não está boa, irmão. Não conseguimos. Pois não, pastor, pode dar sequência. Irmão Pedro perdeu o sinal. O quarto flagelo, pastor Pronto, aí Robson. o quarto flagelo é o aquecimento do sol, né? É derramado sobre o sol vai aquecer um pouco mais. Eu estava até conversando essa semana, encontrei um camarada ali, um irmão de outra denominação, ele falando sobre o sol e tal. Aí ele disse assim, mas o sol vai esquentar 7 vezes. Aí eu estava dizendo, rapaz, tem umas coisas que a gente precisa parar para pensar, né? Eu não sei qual será a intensidade desse calor. Entretanto, se aquecer 7 vezes, não sobra nada, né? Ninguém escapa. Porque se nós estamos, eu estava dizendo, faça uma conta aí, nós estamos aqui no Brasil, aqui na minha região, estamos 30 graus. Né? Tem lugar que dá 40 graus de temperatura. Vocês sabem que com 100 graus a água ferve, né? 100 graus a água ferve. Aí se você aumenta 7 vezes 40, 7 vezes 4 dá 28, vai para 280 graus. Quem é que aguenta, o que é que sobrevive a 280 graus, né? Então, não sobra nada, né? As expressões, às vezes, a Bíblia fala, mas você tem que parar para raciocinar, que ali é para mostrar que vai aquecer, realmente vai queimar, né? Mas se vai ficar alguém para viver depois disso aí, não, se for a 280 graus, não sobra ninguém, não sobra nada. Só os salvos mesmo vão ficar aí, porque o Senhor vai proteger, né? Guardar, bota um ar-condicionado gigante lá para refrigerar os santos. Isso Mas não... o fato é que
Aqui não diz quantas vezes, né? Mas diz que o sol vai aquecer a ponto de queimar com intenso calor. Mas não vai matar logo, porque diz aqui que eles vão blasfemar do nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, né? E nem se arrependeram para lhe darem glória. Então não vai matar o ímpio aí. Porque lembra que ainda tem mais coisa para frente. A praga não acaba no sol, né? O sol é o quarto flagelo, ainda tem mais 3 depois dele para cair. Tá certo? Se todo mundo morre aqui, não faz sentido mais flagelo nenhum. Exato. Não é E verdade? interessante, pastor, que quando cair a sétima Nós vemos que praga, vai ser intenso o calor. isso. Quando cair a sétima Sim. praga, o pessoal ainda está sofrendo a primeira. Então vai Pois ser. é. Então, ainda. Pois não, pastor, pode falar. Exatamente. Então, vai ter gente vivo ainda, né? Então, a gente dá para entender essas coisas. Muito bem. O quinto flagelo, agora, esse é específico também, não é? Esse aqui cai sobre o trono da besta, não é? Cai sobre o trono da besta. E diz aqui que, mais uma vez, vão blasfemar o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofreu, e não se arrependeram de suas obras. Lógico que nós sabemos que não há mais arrependimento. Quando as pragas chegam, já não há mais arrependimento. Por que não, irmãos? O que é que vai acontecer para que não haja arrependimento? Lembra que a Bíblia diz que o Espírito Santo será o quê? Retirado da Retirado terra. da terra. Não haverá mais O Espírito Santo intercessão. é retirado da terra. E não haverá mais Não. intercessão. Quem é que vai converter o coração desse povo? Jesus já saiu do lugar santíssimo, não tem como. Esse arrependimento aqui Exatamente. é o mesmo de Judas. Então não há. Não, aqui diz que eles não se arrependem, Não se mesmo por arrepende. tudo que estão. Porque o Espírito Santo já não intercede mais junto ao coração, já não faz mais a sua. O Espírito Santo foi retirado da terra. Lembre que o Espírito Santo foi retirado da terra, não dos cristãos, não dos servos de Isso, Deus. Porque tem exatamente. um pessoal com uma preocupação, mas o Espírito Santo a gente vai ficar sem o Espírito Santo? Não. Nós não vamos ficar em nenhum momento sem o Espírito Santo, irmãos. Lembre que a promessa de Jesus foi o seguinte: ele estará convosco para sempre, habitará em vós. Então, o Espírito Santo não vai se retirar dos santos, ele vai se retirar do ímpio. Ele não vai interceder junto ao coração do ímpio, mas permanecerá conosco. Nós não podemos sobreviver aqui sem ele, não. Entendeu? Verdade, Então, é o Espírito Santo verdade, é continuará verdade. conosco. Ok? Então, aqui é sobre o trono da besta. O trono da besta é o centro do governo, onde a besta está, não é, exercendo o seu poder. Então, vai cair sobre o trono da besta esse flagelo aqui. Não é? Muito bem. E o sexto, nós temos aqui a preparação para a última batalha, né? Derramou a sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha, e não se veja a sua vergonha. Então se juntar no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui é o Vale do Megido, né? Literalmente falando, isso é lá, acho que é na Turquia, se não me falha a memória, né? Que tem o Armagedon, não é? Vale do Megido, Montanha do Megido. Aqui diz que pode se referir ao Monte Carmelo, no nosso comentário, né? Nas batalhas onde... Essa batalha nós sabemos que esse momento aí, essa batalha ela acontece mais em nossa mente, em nosso coração, do que literalmente, né? Aqui há aspectos simbólicos, tá certo? Literalmente. Não vai ter uma guerra bélica de canhão, de arma, não, não. Aqui nós estamos falando de coisas que vão acontecer, mas que não tem a ver com essa questão literal, né? Aqui já temos elementos simbólicos, né? Do que vai acontecer, tá certo? Então, aqui é no campo da ideologia, não é? A mente dos homens. O grande campo de batalha no final do tempo é a nossa mente, né? É o grande campo de batalha. Aqueles que vão se colocar ao lado da verdade e os que não, ok? Mas aqui haverá, sim, um confronto, haverá, sim, em vários lugares. O povo de Deus estará fazendo o quê? Fugindo, né? Nessa época aí já está no tempo da perseguição. Nesse final aí, já é o tempo da perseguição. O povo de Deus estará
fugindo, né? Saiu das grandes cidades, estará nos lugares menores, e vai haver aquele decreto de morte, né? Está lembrado disso, né? Que vai aquele decreto de morte, onde o povo será perseguido, ok? E nesse momento do confronto é quando, no livro O Grande Conflito, a irmã White, ela explicita isso de maneira melhor, né? Ela mostra que o povo estará fugindo e vai dar a ordem para que esse povo seja destruído, e é naquele momento em que o povo está para alcançar os remidos que Deus manifesta a sua glória, né? Porque lembrando, depois que fechar a porta da graça, irmãos, quando terminar a intercessão, os santos não morrem mais, né? Amém, Muitos amém, serão perseguidos, serão amém. presos, alguns morrerão antes disso, mas quando Jesus sair do lugar santíssimo, quando Ninguém terminar a morre. intercessão, quando não houver mais possibilidade de salvação, o martírio dos santos é inútil. Porque Deus permite que muitas vezes os seus santos morram para testemunhar. O martírio, a própria palavra martírio significa testemunho, né? Então, é para testemunhar. Deus permite que muitos morram para que outros, vendo esse testemunho, se convertam, sejam salvos, né? Possam tomar decisão. Na morte de Estevão, né? Ali foi importantíssimo para a conversão de Saulo e para a conversão de muitas outras pessoas, né? A morte do ladrão na cruz, a morte de Cristo, as mortes, os martírios, né? Deus permite, apesar que o ladrão na cruz não foi martírio, né? Foi punição, mas a morte por martírio, quando a pessoa ela morre por causa do seu testemunho, por causa da sua fé, aquilo é um incentivo para os demais. Ao ponto que a Bíblia, teve um autor, que eu esqueci o nome agora, onde ele disse que o sangue dos cristãos era semente. Quanto mais os cristãos morriam, mais pessoas se convertiam. Então, o martírio, o Senhor permite que o seu povo seja martirizado para que outras pessoas sejam salvas. Mas no momento que não houver mais possibilidade de salvação, não faz sentido mais o santo morrer. Então, depois que a porta da graça se fecha, aí os santos não morrem mais, né? Eles permanecerão vivos até a volta de Jesus. Aí esses não passaram pela morte. Ok? Agora, precisa ficar tranquilo, você está nas mãos de Deus, né? Vai ser perseguido, vai ter ameaça de morte. E aí, quando chegar aquele momento em que as forças do mal parece que vão dar o bote final, vai ser semelhante. Lembra da festa do que aconteceu lá na Medopérsia, né? Lembra o que aconteceu lá na história de Esté, né? Na festa de Purim, né? Amã fez aquele decreto, todo mundo devia morrer. Só que no dia, né, em que foi marcado para o povo de Deus ser dizimado, aconteceu exatamente o contrário. Quem foi que foi dizimado? Foram os inimigos deles, né? Porque Deus entrou com providência para que aquele povo não fosse destruído. Vai ser semelhante ao que vai acontecer no final. Então, na hora que está para dar o bote final, o Senhor entra para defender o seu povo. Naquele tempo se levantará Miguel em defesa do seu povo, né? Amém, Então, aí, amém, amém, amém. essa é a grande batalha. Agora, uma grande batalha que vai acontecer em nossos corações, irmão, diante dessas coisas, a grande batalha ali é aquela história da angústia de Jacó, né? A grande batalha que nós vamos travar é: será que eu estou, né, salvo de fato? Eu estou preparado para isso, né? Meus pecados foram perdoados, de sofrimento assim, dessa inquietação, né? Porque olhando para nós mesmos, a gente não vê como ser salvo, né? Diante dos nossos pecados, da nossa fraqueza e tal, a gente não vê. Então ali vai ser um momento difícil para o servo de Deus também, porque é o momento da angústia, né? Será, Senhor, que eu realmente estou preparado para isso, né? Eu estou salvo. Então essa angústia também vai acontecer no nosso coração, né? Mas o fato é que naquele momento, né, nós seremos libertos, né? Ninguém precisa temer, né? Nós vamos continuar mantendo a nossa fé, né? O justo viverá pela fé. Então a gente tem que continuar confiando em Deus. Deus está cuidando da gente. Ele vai cuidar até o fim. Nunca vai nos deixar, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então a gente não pode também soltar a mão do Senhor. Temos que continuar segurando nas mãos de Deus, né? Mas não vai ser fácil, não. Mas bem-aventurado é o que vigia e guarda suas vestes, não é? Então é vigiar e orar, esse é o conselho de Jesus. E as vestes, símbolo de justiça, do caráter. Então, bem-aventurado aquele que guarda
guarda em Cristo, naquele que permanece ali fiel ao Senhor, né, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lembrando que são eles que vão entrar na cidade pela porta, né? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue foram purificados pela convivência, pelo relacionamento com o Senhor Jesus. E aí vem o último flagelo, que são as pedras, né? A saraivada, o terremoto, e as 7 pragas já é aí na volta de Jesus, não é? Feito está, relâmpagos, vozes, trovões, o grande terremoto como nunca houve, né? A grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações. Deus se lembrou da grande Babilônia, lembrando que essa Babilônia aqui não é a Babilônia literal, que já nem mais existe, mas é a Babilônia mística, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, né? E desabou do céu uma saraivada de pedras de um peso de 1 talento, cerca de 35 quilos, né? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o flagelo era sobremodo grande. É como você falou, o último flagelo está caindo, ainda tem gente aí vivo blasfemando, né? Então nós temos aí esse acontecimento final, que exatamente logo após é Cristo voltando, né, para buscar o seu povo, ok? E aqui, lembrando que essa grande confusão, né, que chamamos Babilônia aqui é um símbolo da grande confusão religiosa que nós vivemos, né, quando há tantas crenças diferentes aí, mesmo dentro do cristianismo, ideias que não têm o assim do Senhor como base, né? Então, aqui o que é muito importante para nós, irmãos, é fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, né? É muito importante para que a gente não seja enganado pelos ardis de Satanás, se desvie da verdade, ok? Porque o que define no final aqueles que estarão preparados, os que não estarão preparados, é quem está firmado na verdade, ok? É a palavra de Deus, é quem define. Os santos são aqueles que vão estar em Cristo, vivendo intimidade com Jesus, um relacionamento de intimidade com Jesus, e firmes na palavra, não abre mão para nada, né? Ele morre, mas não cede. É como os 3 amigos de Daniel lá na fornalha ardente, no campo de Dura. Ele morre, mas não cede, ele não abre mão da verdade, da palavra de Deus. Ele está firmado ali, ó. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E os que vão sofrer são aqueles que, por outros motivos, né, acabaram abandonando a sua fé e não se firmaram na verdade. Não se firmaram na verdade. E aí Deus permitiu que viesse a operação do erro, e eles creram na mentira e vão ficar, infelizmente, no erro, né? Uma coisa é certa, então, pastor. É isso aí. Uma coisa é certa, pastor Robson e irmãos, o capítulo 15 deixa claro para nós, bem claro, que embora todos nós venhamos enfrentar essas provações, a vitória está garantida em Cristo. Assim como Israel triunfou ali quando saiu do Egito, o povo de Deus triunfará também no final. Não temos que temer absolutamente nada. Absolutamente nada. A despeito do que possa acontecer, nós precisamos manter a nossa confiança. Esse momento da angústia de Jacó vai acontecer porque, como o senhor disse, né? Muitos vão estar pensando, puxa, será que ficou, não tem nada oculto? Será que eu confessei? Será que eu fui perdoado? Será que eu estou salvo? Será uma angústia grande. Quanto tempo a gente não faz ideia? Mas não há o que temer. Não há o que temer, irmãos. Seguro nas mãos de Deus, certeza, com toda certeza, chegaremos ao final triunfantes e veremos a Cristo e abraçaremos a Cristo. O nosso foco é estar no mar de vidro. Exatamente. Estar no meio da multidão daqueles que serão remidos, né? Louvado seja Deus. Amém, pastor. E vamos encerrar cantando justamente isso, né? Não há o que temer. Não há o que temer. É o que nós vamos cantar encerrando a nossa jornada de hoje, juntos com nossos irmãos em Cristo. Vamos louvar o Senhor, fechando então a jornada de hoje. Não há o que temer. Só um instantinho, irmão, peraí, que não foi. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Rei.
verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor. Graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Amém. Queridos, não tenha medo do que está por vir. A minha e a sua vida está segura nas mãos de Deus. Vão cair as pragas, todas essas coisas vão acontecer, mas nós estaremos seguros nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo. Nosso nome precisa estar escrito no livro da vida como está hoje e permanecer lá. E andaremos, né, Pastor Robson, pelo mar de vidro e cantaremos o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Você crê nisso? Eu creio nisso. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim e esse Deus que cuida de nós estará sempre ao nosso lado. Muito obrigado, Pastor Robson. Vamos encerrar, porque nós temos um outro compromisso já ali, que já começou também. Pastor Robson, muito obrigado por ter nos trazido mais esclarecimento sobre esse tema maravilhoso. Ore conosco, amigo, encerrando a nossa jornada de hoje. Oremos. Rendemos graças ao teu nome, Pai, pelas bênçãos de mais uma manhã. Oramos para que o Senhor continue nos batizando com o teu Espírito Santo, a fim de que ele esteja sempre conosco, conduzindo a nossa vida, que a cada dia possamos fazer uma entrega completa da vida em tuas mãos. E assim o Senhor nos conduza em meio a todos esses eventos que teremos aí daqui para frente, e que nós possamos permanecer em Cristo até que ele volte e nos leve para o céu. Tudo isso vai acontecer, mas estando em tuas mãos, nós estamos seguros e certos da vitória, porque Jesus morreu em nosso lugar e ele vive intercedendo por nós no santuário celestial. Dispensou o seu Espírito para ser o nosso companheiro e condutor aqui nesta terra. E por isso nós estamos clamando ao Senhor que permaneça conosco e que nós permaneçamos em ti até que Jesus volte. Nos dê um dia de paz. Nos use neste dia para compartilhar com outros essa mensagem de salvação. Que sejamos instrumentos em tuas mãos para a glória do teu nome. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fiquem todos na paz e na graça do nosso bondoso Deus. A gente se vê na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, graça e paz a todos vocês.